Hoje estamos levando ao ar o terceiro episódio da quarta temporada do podcast Antes da Consulta. Tudo bem, João? Tudo bem, e você, Eduardo? Começamos aqui já no segundo ano do podcast. Quem diria que chegaríamos tão longe, hein? Pois é, muito bom. Aproveitando para agradecer toda a nossa audiência, agradecer também os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e Drogaria Economia. Eduardo, e hoje nós temos uma convidada super especial. Sim, a nossa convidada foi nossa professora na graduação. Foi a mesmo. doutora Celina Santaella Rosa, médica patologista, diretora e proprietária do laboratório Citopati e professora também com doutorado pela USP de Ribeirão Preto. Professora, seja muito bem-vinda ao podcast Antes da Consulta. Muito obrigada. Para mim, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e, assim, eu tenho também um carinho muito especial por vocês e vocês não sabem o orgulho que eu tenho de ver vocês, assim, usando as mídias, né, as redes sociais de um modo tão, assim, bonito, responsável, sabe? Assim, isso me enche muito de orgulho. Tenho muito prazer e eu agradeço muito por vocês terem lembrado. Legal, nós aqui ficamos lisonjeados honrados, com o elogio. Sim, muito honrados com a sua presença. Mas vai acabar como se diz, as gentilezas. Agora vai começar o pinga-fogo aqui, Vamos começar as perguntas. A gente precisa esclarecer. Eduardo, quantas vezes ela fazia pergunta pra gente na faculdade, a gente tinha que responder. Hoje é o dia do troco, era né? difícil, hein? Agora chegou a nossa vez. Ai, meu Deus. Professora, o que é um médico patologista? Então, o médico patologista é aquele médico que ele estuda as doenças, tá? Ele estuda as doenças. E essas doenças se manifestam nos mais variados órgãos, né? Tanto em nível macroscópico como microscópico. E o médico patologista, ele trabalha examinando esses órgãos no morto, no cadáver e no vivo. Então, no morto seriam as necrópsias e no vivo seriam as biópsias, né? Então, no cadáver, nas necrópsias, você tem as necrópsias que você faz nos pacientes, você tem as necrópsias anatomoclínicas, que são aquelas necrópsias que são de pacientes que estão internados em hospitais, e tem as necrópsias de serviços de verificação de óbito, que são aquelas necrópsias de paciente que morrem, de pessoas que morrem sem assistência médica, né? De morte natural. Então, são mortes natural, né? Quando a morte é por causa violenta, homicídio, suicídio, acidente, né, ou morte suspeita, isso vai para o Instituto Médico Legal. Então, às vezes, há uma certa confusão aí sobre esse tipo de necrópsia, mas morte natural é o patologista. Morte violenta é o IML, né? E no vivo, como é que a gente estuda? A gente estuda a lesão na peça cirúrgica, que pode vir do hospital, ou então num fragmento de um órgão, um fragmento de uma lesão, um fragmento de um órgão, que é a biópsia, né? Vivo, né? Na biópsia. Então, o patologista vai ele examina essas alterações de modo macroscópico, como se apresenta nos órgãos, e como as alterações celulares, né? Esse material é processado e ele vê no microscópio quais são as lesões, as alterações celulares. E aí ele vai orientar o médico, o cirurgião, o clínico, classificando essas doenças, né? Dando nome para essas doenças. Então, ele é um médico que orienta, né? Já orienta os clínicos e os cirurgiões. Ou seja, a gente trabalha em conjunto, né? Tem um papel primordial, né? Com certeza. Que permite o diagnóstico. Fantástico. Né? E ele dá o diagnóstico das doenças. Né? E, inclusive, professor, algo que me chamou muita atenção, antes da gente
fazer um aprofundamento mesmo mais técnico, mas o que eu quero saber? Para a senhora contar para toda a nossa audiência. Todos nós médicos, nós temos inspirações para seguir uma determinada área. Cada um tem uma história. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Da onde surgiu a paixão pela patologia, da onde veio essa inspiração, do porquê escolher essa área tão bonita. Olha, na verdade, a medicina não estava nem não estava no meu roteiro de vida, tá? Eu queria fazer biologia e meu sonho era fazer biologia na USP de Ribeirão. No campus, eu achava aquele campus maravilhoso, eu queria fazer biologia e ser professora de biologia. E aí, eu fazia cursinho, na época fazia o 3º ano de científico e fazia um cursinho junto. Aí, nesse 3º ano, né, nesse cursinho, os professores pediram para a gente fazer, prestar medicina. Estava tendo o 2º ano de medicina aqui, abriu a faculdade de medicina em Catanduva, e a gente prestou. O pessoal que fazia o cursinho na época prestou. E naquela época eu tinha feito inscrição no CECEM, na época era o CECEM, para fazer biologia no CECEM em Ribeirão Preto, que era o meu sonho fazer isso daí. E aí eu passei aqui. Passei, fui bem classificada, passei junto com o Pedrinho Macchione, Luiz Alberto, que eram meus colegas de científico, o Valentim Sestito, né, Manuel Laos. E eu passei. E como eu fazia o cursinho junto com o científico, minha mãe falou, Celina, você é nova ainda, tem né, faz de conta que você está fazendo um ano de cursinho, faz a faculdade e vê se você gosta. Se você gostar, você continua, senão você parte para biologia de novo. Bem, 1º ano, anatomia, histologia, né, uma beleza, eu amei, né. Falei, nossa, tô aqui dentro. 2º ano, 3º ano, patologia. O curso básico para mim foi muito bom, né? Falei, tô no meu lugar certo. Quando chega na clínica, eu já comecei a ficar meio, né, apavorada, porque não me sentia bem assim, atendendo paciente, algumas coisas. Aí, para suprir essa dificuldade, eu comecei a fazer plantão, sabe? Aí, naquela época, eu estudante, não tinha residente, então a gente fazia muito plantão. Então, eu fazia plantão de medicina, de clínica médica, pediatria e GO. E eu comecei a fazer bastante plantão de GO. E aprendi a fazer parto, né? A gente aprendia a fazer parto com as freiras na época, tudo aprendi a fazer. E no 6º ano, eu fui fazer residência, fui fazer o 6º ano em São Paulo, no Municipal. E eu estava lá, enquanto eu estava fazendo esse 6º ano, eu arrumei um emprego. Na época a gente tinha plantão, os PF que a gente falava, plantão fora, 6º ano dava plantão. Eu arrumei plantão num hospitalzinho pequeno lá de gineco-obstetrícia. Eu amava obstetrícia, eu queria fazer obstetrícia. Comecei a gostar, sabe? Eu gostava de pronto-socorro, também gostava de coisa assim, pronto-socorro, pronto-atendimento, GO, cirurgia, mas não gostava muito da clínica. Falei, eu vou fazer isso. Estava tudo preparado para fazer isso daí. Aí era mais ou menos em outubro, estou lá, num plantão, um amigo meu chega e assim, ô Celina, vamos prestar residência lá no Rio de Janeiro? Eu falei, não vou. Não, você vai sim, porque nós vamos com o teu carro, sabe assim? Você vai junto com a gente, pega aí, presta qualquer coisa. Quando eu peguei a lista, estava escrito, primeiro nome, anatomia patológica, depois anestesia e tal. Eu falei, anatomia patológica? Eu nunca pensei que hospital, você fazia isso em hospital. Para mim, residência, para mim não tinha residência, patologia era feita em universidades, eu não tinha essa ideia na época. Eu falei, eu sempre gostei de patologia, eu vou prestar isso daqui, né? Não vou passar medo, sabe aquela coisa? Eu vou prestar só por prestar. E fui e prestei, eram 3 vagas. Eu prestei, só estava sozinha lá. Prestei e passei. Falei, agora? Estava tudo preparada para fazer gineco-obstetrícia, né? Falei, agora vou ter que fazer patologia, vou ver como é que faz. E fui lá para o Rio, conheci o hospital, era um hospital muito bom, eu era a única residente, o pessoal era muito legal. E aquele negócio, né? Você está devendo um ano de cursinho, faz lá, se não der certo, né? Você para. E eu fui e gostei, aí foi, né? Olha que história aí não bacana, teve mais velho. volta. E eu fui assim, fiz lá a residência, ia voltar para Catanduva, mas aí surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado lá.
Aí a Darcy entrou no meu lugar aqui, né? E eu fiquei 2 anos fazendo mestrado lá e vim. E depois voltei. Abriu vaga de novo, voltei para cá. Depois, o meu doutorado eu fiz em Ribeirão Preto, entende? Realizou o sonho. Né? Pronto. Então, foi assim. Foi assim, muito... Não foi uma... Não, eu vou fazer, eu nem sabia o que era. Teve planejamento. Não foi eu acho planejamento. que isso dá esse lado fascinante para a história, né? Queria biologia, se tornou médica, se encanta com a ginecologia e obstetrícia, vai para anatomia patológica. E não deixei de dar aula e de fazer o que um professor de biologia faz, né? De biologia. Exatamente. A histologia, a histopatologia, tudo. Então... Professora Celina, eu no consultório faço biópsias. Quando você solicita uma biópsia, há num primeiro momento um temor do paciente, porque ele fica apreensivo, ele já quer o resultado de imediato, né? O próprio ato de colher o material é invasivo. Mas passada essa fase, eu percebo que começa a surgir uma angústia pelo resultado da biópsia. Que isso não fica pronto em 24, 48 ou 72 horas. Eu queria que a senhora contasse para a nossa audiência como que é esse trabalho de se chegar a uma conclusão, olha, você tem a doença A, B ou C, e porque isso, de uma maneira comum, corriqueira, costuma ser lento, né? Conta um pouco pra gente como que é o dia a dia do patologista olha, você tem tal doença. Olha, qual o maior medo, eu acho, assim, 2 grandes medos que um patologista tem, né? Primeiro, você trocar a amostra, você trocar o exame. De repente, você troca o número, você trocar o exame. E segundo, é você errar o diagnóstico, né? São 2 coisas muito importantes. Então, e além de outros erros que a gente pode ter. Então, todo o laboratório, ele trabalha de maneira a evitar qualquer erro. Qualquer erro. Nós não podemos errar. E a gente erra, sabe disso? Mas a gente não pode errar. Então, a gente trabalha para que não haja erro nenhum. Então, a partir do momento... Aí, o exame chega... Antes do exame chegar, a gente já tem que estar preocupado no antes do exame, né? Na coleta do exame, como é que foi coletado, se o exame veio do hospital bem identificado. Então, na recepção, você já pega esse exame, você já tem que ver se está tudo dentro das conformidades, né? Você não pode ter não conformidade ali. Tem que estar tudo certo. Então, tem que estar o nome correto, tem que estar o pedido médico, tem que ter um médico assinando, né? Não pode qualquer pessoa chegar lá, qualquer pessoa colher, passar um cotonete na boca e levar. Não é assim que funciona, porque depois isso tem um tratamento, tem tudo as consequências. Então, tem que ter o pedido médico, tem que ter a história clínica. Às vezes você não sabe nem, às vezes você recebe um exame que não tem nem o material. E às vezes você não consegue mesmo. Se você não tiver uma referência, você não consegue. Às vezes tem fragmentos que são muito parecidos, né? Por exemplo, uma mucosa vaginal é parecida com uma mucosa oral, nudioesofágica. Então, se você não tiver uma referência ali, o médico dizer anatômica, a topografia daquilo, sim, você pode dar um diagnóstico errado, né? Então, eu tinha um amigo que falava que patologista não é filho de Bidu com benzedeira para adivinhar, né? O que está acontecendo, não tem uma bola de cristal. Então, a gente tem que ter todo esse aparato aí. Então, chegou o exame, ele recebe um número, ele é identificado e ele passa por vários setores, né? Então, ele passa pela macroscopia, pela triagem, feita a triagem, vai onde vai o material, vai para a macroscopia, da macroscopia ele passa para a técnica, da técnica ele passa para a microscopia, da microscopia para a digitação, da digitação para a expedição, né? Então, ele tem todo esse processo. E também, durante esse período, o material ele é arquivado. Então, toda essa amostra ela tem que ser rastreada, tá? Ela tem que ser toda rastreada, ela não pode ser perdida. Então
para você não fazer, se você não fazer assim, pega esse exame, o pessoal acha assim, né? É só pegar e colocar no microscópio. Não é isso, né? Não é isso. Você não pega uma amostra e pega, não. E põe no microscópio e olha. Então, esse material tem que ser preparado para você olhar. Então, ele passa, você vai ter que descrever, você descreve macroscopicamente como ele é, você mede, você pesa, né? E aí, depois, esse material ele é processado para ser impregnado por parafina. Então, ele é desidratado, diafanizado, todo um processo passa por uma máquina que gira lá durante 8, 10 horas, dependendo, 6, 8 horas, vários, né, horários diferentes. Essa máquina vai preparando o material. Depois, esse material ele é emblocado em parafina. Aí, ele é resfriado, né? Tem que ficar resfriando esse material, porque ele vai ficar duro, uma parafina dura. Esse bloquinho de parafina onde está esse material vai ser cortado no micrótomo, que corta fatias bem fininhas, como um presuntinho, assim, mas fatias bem fininhas. Esse material é colocado em banho-maria, ele é pescado, aí numa lâmina. Então, essa lâmina é toda, de novo, preparada, ela é corada, né? Ela passa por colorações de rotina, né? Ou colorações especiais, dependendo do que você quer. O teu objetivo lá. Se quiser um fungo, tem suspeita de fungo, aí você faz coloração especial, assim. E aí essa lâmina vem. Então, para esse material sair da macroscopia para a técnica, ele também tem que ser rastreado, sabe? Ele é todo identificado, ele tem toda uma identificação própria, né? Você tem uma ideia, um bloco, você tem que pôr o número e as iniciais. Então, é tudo um processo que é lento. Você não pode fazer isso com rapidez. É muito detalhe, né? Você faz um por um. Você não pode fazer tudo junto. Você faz um por um. Então, você tem é uma rotina, né? Aquele procedimento assim, é tudo em rotina. Por exemplo, tem um funcionário que vai, identifica os blocos, põe os blocos, as iniciais, o número correspondente ao exame. Aí depois vem um macroscopista, primeiro ele confere tudo, se está certo. Se tem alguma coisa errada, ele volta, faz uma não conformidade e volta para quem fez o exame. Entende? Então é todo assim, tudo é conferido, tudo tem que ser conferido. Porque o maior medo que a gente tem é isso, né? De você trocar o exame. Então, você faz tudo para não ser trocado. Então, a gente tem... Deixa eu aproveitar o gancho. Aí chegou a hora de laudar. Então, essa lâmina está pronta, a senhora sentada na frente do seu microscópio. Puxa vida, eu estou diante de um tumor. A senhora disse no começo da resposta que não é possível ter erros, apesar da gente saber que eles acontecem. Um diagnóstico tão importante quanto esse, é comum um outro colega também olhar para que haja uma conformidade? Não, uma única pessoa viu isso alterado, é o suficiente. Conta como que é no seu laboratório, como que a senhora faz isso? Eu tenho a doutora Francislene, ela trabalha comigo, ela veio esse ano trabalhar aqui. Então, somos nós duas patologistas. Então, por exemplo, toda neoplasia maligna, nós assinamos em duas. Eu vejo, ela confere. Ela vê, né? Eu confiro. Então, toda neoplasia maligna a gente confere. Toda neoplasia suspeita também a gente confere. E os exames que às vezes a gente tem dúvida, né? Uma dermatite, mesmo uma lesão benigna que a gente tem a dúvida, a gente também confere. Isso confere traz mais segurança, né? Isso traz. De segurança importante. E isso até é importante que nas auditorias que a gente sofre, nos programas de qualidade, eles checam muito isso, se você tem uma dupla assinatura, né? Então, praticamente é um padrão. Praticamente todos os laboratórios têm feito isso, né? E isso é bom para o paciente que, puxa, se infelizmente eu estou com câncer, 2 médicos avalizaram esse laudo. Não estou com câncer, também fico mais tranquilo. Né? Exato. E assim, às vezes,
como você tem toda essa rotina e acabou de fazer a lâmina, passa, aí confere todas as lâminas que estão na lâmina, as lâminas com as papeletas, e vai para o médico, dá saída na técnica, vem a sua bandeja para cá. Então, para o patologista, se você fala assim, não, eu preciso desse exame urgente, o paciente tá aí que vai viajar e tal, aí você vai pegar aquela lâmina, aquilo lá vai fugir todo daquele esquema. E é um momento de crise, né? Então, nesse momento, a gente tem que ficar esperto. Porque esse é um momento de crise. Você fugiu da rotina. Fugiu da rotina. Aí a chance de errar começa. A chance é maior. Então, é um momento que a gente também fica... Aí é um momento de tensão, né? Porque fugiu daquilo ali. Tanto é, por exemplo, eu falo isso porque meus parentes, meu exame mesmo, eu deixo correr. Entende? Deixa correr. Eu cheguei a fazer vesícula minha sem saber que era eu. Olha que legal. Sabe? Então, assim, a gente deixa correr, porque a gente confere. Às vezes eu faço o exame junto com a digitadora, às vezes vou ditando, às vezes eu mesmo faço. Mas, assim, conforme, né, a quantidade de exame. Eu cheguei a fazer vesícula minha, que eu conferia só o número e as iniciais, e era eu não sabia que era eu. E ela também não me falou. Eu vou passar à frente do João e vou aproveitar que a senhora deu um gancho importante. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí você deu um exemplo muito interessante do anonimato, né? Você estava laudando o próprio exame sem saber. O laboratório de patologia tem o dever ou a obrigação ou pode informar um laudo, resultado de um laudo de um paciente para a operadora de saúde, para o plano de saúde. Quem detém o direito de saber que doença aquele paciente tem? É só o paciente? É o paciente, o médico do paciente? É o paciente, o médico do paciente, o convênio do paciente? Como que funciona isso? Como a senhora lida com isso no dia a dia? Olha, o paciente quando vem recebe um protocolo. Então, o exame só é dado por meio desse protocolo. Tanto é que, por exemplo, a gente só manda também por e-mail para os médicos. Nesse protocolo tem uma senha onde o paciente ou o médico pode acessar aquele laudo. Só eles que acessam. Então, muitas vezes vem parente e tudo, as meninas não dão diagnóstico. Isso daí dá problema, porque o paciente às vezes fica bravo. Mas então, você tem que criar meios assim de o paciente mandar uma foto. Você tem que se identificar que o paciente está mandando, aquele que está pegando o exame está substituindo o paciente. Está autorizado, paciente, né? Tem que ter essa autorização. Então, você não dá para o paciente. Para os planos de saúde, esses laudos vão para a auditoria, para o auditor, que é um médico que tem a mesma responsabilidade dentro dessa lei, né? Então, nós damos para o auditor, para a auditoria. Ou seja, uma coisa bem amarrada. É bem amarrada. Entendi. Então, por exemplo, você não pode telefonar para o laboratório e pedir sobre o paciente, sobre o exame de uma paciente sua, cujo médico, vamos supor, ela tem um exame de outro médico. A gente não faz isso. Sim. A não ser que o paciente, que a paciente sinalize. O exame que vai para fora tem que ter um termo de consentimento, né? Então, os funcionários, quando chegam, eles assinam um termo de compromisso, de sigilo, né? Todo mundo que seja. Os terceirizados, né? Informática, segurança do trabalho, eles também assinam um termo de sigilo, de manter o sigilo. Então, a gente tem todo um esquema, né? De não vazar esses dados, né? Nem assim, o WhatsApp a gente não pode mandar, né? Às vezes o paciente conversa muito por WhatsApp, o médico, mas é difícil a gente mandar por WhatsApp. A gente prefere mandar por e-mail, que já tem um controle aí, né? Professora, patologia, como a senhora disse, é uma especialidade que estuda a doença, certo? Vamos falar um pouco de doença, então. Uma doença que já falamos aqui várias vezes hoje, a gente sabe que é uma doença que deixa todo mundo de cabelo em pé, fica todo mundo preocupado, que é o câncer. Eu gostaria que a senhora explicasse para
para nossa audiência, o que é o câncer? Como que ele é formado? Como que é feito? Como que o senhor analisa a sua perspectiva em cima dessa doença em específico? Olha, na verdade o papel do patologista é até esse, né? Dizer se a lesão é benigna ou maligna, né? Entre todas as lesões, processos inflamatórios, degenerativos, né? Nós temos os tumores, né? Nós temos os tumores. Esses tumores, eles podem ser benignos ou malignos, né? Os tumores benignos, por exemplo, um lipoma, né? Um cisto, tumor benigno. Não é uma neoplasia, mas é um tumor benigno. E tem os tumores malignos. O que é um tumor maligno que a gente chama? Que é aquele que infiltra e dá metástase, que é o câncer. Que, na verdade, é uma proliferação de uma célula geneticamente modificada, né? Então, aquela célula cancerosa, ela se apresenta de uma maneira diferente da célula normal, né? Então, ela tem várias características, tanto na arquitetura dentro do tecido, ou como a célula isolada. Porque quando a gente estuda patologia, a gente estuda no tecido. Você tira uma biópsia, você estuda o tecido. Mas você pode estudar a célula também. Você pode fazer uma punção, uma aspirativa, onde você só aspira as células e você esfrega. Você pode pegar secreções, uma secreção vaginal, ou no colo do útero você faz um raspado, ou colissecreção, um raspado de boca, e você esfrega na lâmina, faz um esfregaço. Aí você vai ver células. Então essas células, elas se alteram no câncer, né? Ou em todas as situações, no processo degenerativo também, né? Se você vira uma célula cheia de gordura, né? Ela está alterada, né? As células acumulam substâncias, né? As células, elas sofrem morte celular, sofrem degenerações, atrofia, elas se atrofiam, elas aumentam o tamanho, elas proliferam, às vezes proliferam sob o controle do organismo, são uma hiperplasia, metaplasia, ela se altera, né? São células que apresentam essas várias modificações. A gente percebe isso, tanto na citologia como na histologia, no tecido. E o câncer, né? Por exemplo, se eu vou pegar um câncer de mama, né? Que você tem lá? Tem ducto e ácino na mama, né? Normalmente você tem ductos e ácinos. Então, o câncer de mama, ele como que essas células proliferam, como que imitando aquelas células do tecido de origem, né? Elas imitam aquelas células e proliferam, mas de um modo desordenado. E quando elas começam a proliferar, elas assumem características muito diferentes. Então o núcleo aumenta, fica mais escuro, sabe? Aumenta o número de mitose, uma célula fica diferente da outra, o nucleolo fica muito exuberante, né? O núcleo fica todo vacuolizado, todo granuloso, quer dizer, assume aspectos diferentes, que a gente fala que é câncer, que é o câncer. Mas tem situações em que a gente que tem critérios não muito conclusivos para câncer. Uma célula que ela aumenta de volume, ela tem alteração da cromatina do núcleo, tem alguma coisa assim, uma mitose ali, mas ela é uma célula pré-cancerosa. Onde a gente tem dúvida, né? Onde a gente tem suspeita, mas não conclui, que é uma neoplasia. Que é uma neoplasia maligna, né? Isso a gente vê muito no colo do útero, né? Nos Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau, o exame preventivo é muito bacana nesse sentido, porque ele realmente pega a célula inicial, né? A célula hoje mesmo foi muito interessante. Peguei um caso de uma paciente que a gente deu como suspeito, depois deu como lesão de baixo grau, agora com lesão de alto grau, sabe? Você vai acompanhando, né, a evolução. Mas a senhora que eu digo, a patologia, tem ferramentas, por exemplo, a imunistoquímica. Pode fazer um exame conclusivo, sim. Conta um pouquinho pra gente o que é essa famosa imunistoquímica que todo mundo manda para Botucatu e as pacientes. Vai para Botucatu? Como que é?
A imunistoquímica é assim, ó, você vê, a patologia veio evoluindo, né? Antes era uma patologia mais orgânica, depois tecidual, depois celular. O Virchow, né, que começou com o advento do microscópio, começou a ver as células. Então, alterações celulares. Hoje, a patologia está em nível molecular, né? Está em nível molecular. Então, que a gente não vê nos tecidos normais, não vê normalmente nesse procedimento de rotina que a gente faz. Então, a imunistoquímica é um outro tipo de exame, ela usa anticorpos contra determinadas, né, regiões da célula neoplásica, da célula tumoral, né, e ela identifica aqueles locais e ela como se individualiza aquelas células, ela personaliza, né, cada tumor. Então, se tem receptor para estrogênio, para progesterona, se tem receptor para fatores de crescimento, né, que fazem com que aquela célula prolifere. Então, a imunistoquímica ela é feita em cima do bloco de parafina que a gente tem. Então, aquele material que foi cortado, foi colocado na lâmina e está emblocado em parafina, quando você faz os cortes para histologia normal nossa, para a rotina nossa da anatomia patológica, sobra aquele material. Aquele material que está na parafina, ele serve para esse outro tipo de coloração, né? Uma coloração que é onde eles fazem esses novos cortes no material e aí fazem os procedimentos adequados aí para fazer a imunistoquímica. Então, a imunistoquímica vai dar, ela dá que tipo, se realmente, vamos supor, eu tenho, por exemplo, um tumor, as neoplasias, os tumores malignos, o câncer, ele imita as células, né? Às vezes ele imita bem, às vezes ele imita mal, né? Quando ele está imitando bem, é fácil a gente classificar aquilo aí. O adenocarcinoma, tal. É fácil classificar. Às vezes a célula é muito, que a gente chama indiferenciada. É uma célula que a gente não sabe que rumo que ela vai tomar. Não sabe se de onde ela se originou. Se ela se originou da epiderme, se originou do melanócito, né? Isso tem... essas alterações têm problemas no tratamento, né? Vai alterar o tratamento, vai. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula muito indiferenciada, às vezes eu não sei se é um carcinoma espinocelular pouco diferenciado ou se é um melanoma. Eu não sei dizer aquilo, só no que eu estou vendo, porque o desenho celular é igual. Aí eu mando para a imunistoquímica. Aí a imunistoquímica vai ver se tem receptores para melanoma ou se tem receptores para as citoqueratinas, etc. Tá? Entendeu? A imunistoquímica ela vai te dar aquele exame ali. E aí você vai fazer o tratamento. Agora, também, às vezes, a imunistoquímica te dá se é benigno ou maligno. Às vezes a próstata é muito comum. Às vezes a gente tem tumores de próstata que são muito bem diferenciados. Então, às vezes a gente não sabe se é uma adenose, né, que a gente chama uma proliferação benigna ou é uma proliferação maligna. E no câncer, por exemplo, não tem determinadas células, não tem células basais naquele ácido, naquele ducto lá do ácido, né, no ácido da próstata. Então você faz uma imunistoquímica para pesquisar se tem aquelas células no câncer. Se não tiver as células, então ele é um câncer. Senão ele não é. Ele é um tecido benigno. É assim. Então não dá para o patologista geral dizer. Você tem que ter um exame imunistoquímico. Então, nível molecular, né? Genético, né? As capturas híbridas, as hibridizações. O exame está cada vez mais... As biópsias estão ficando cada vez menores, menos invasiva também, os procedimentos de retirada menos invasivos, as biópsias menores, e estão se especializando cada vez mais em que locais, né, da célula a gente examinar. Então, a imunistoquímica é uma beleza, né? Uma maravilha.
Legal, a senhora... E esses são outros métodos de biologia molecular que são os estudos genéticos, a citologia líquida agora, que você colhe o sangue e você rastreia DNA na corrente sanguínea, né, que às vezes não aparecem dos tecidos. Você Essa é a biópsia líquida. A biópsia líquida. Né? Entendi. Tem vários... É um avanço, né? É um avanço. Você nem imaginava quando estava no Rio de Janeiro que ia ter tudo isso, né? E é uma coisa interessante que eu acho, que com o avanço da computação, inteligência artificial, eu acho que vai agradar mais, sabe, os jovens a escolher patologia como uma profissão, sabe, uma especialidade, sabe? Eu acho isso mais chamativo, porque tem a patologia também, né? Você vê, tem a patologia, tem a telepatologia, né? Nós temos a telepatologia, que hoje as lâminas, porque essas lâminas, elas são guardadas. A gente tem um arquivo, aquele laboratório, a parte de cima é só arquivo de bloco, arquivo de lâmina, né? Arquivo de papel. Então, essas lâminas são guardadas as lâminas são guardadas. A gente pode jogar, cada 5 anos a gente joga Papa Nicolau, a cada 10 anos outras lâminas. Então, a gente tem assim um período, né, por lei, que a gente guarda esse material. Mas, com a patologia digital, a gente pode armazenar isso nas nuvens, né? Entende? É lógico que, por enquanto, está difícil isso, porque você digitaliza a lâmina, essa lâmina você pode digitalizar, você digitaliza e você vai estudar as imagens, você vai estudar a imagem do computador, né? Hoje a gente faz muito disso, nós temos um programa que chama PIC, Programa de Incentivo à Qualidade, né? Que cada 2, 3 meses você faz, a Sociedade Brasileira solta umas questões, e essas questões têm as lâminas digitalizadas. Então, você no computador, você vai aumentando, né? A lâmina, você vai clicando no campo, o campo vai aumentando, né? Então, você vê você não precisa do microscópio, não precisa sentar mais no microscópio. Então, você vê essa lâmina digitalizada, né? E isso daí, você fazendo bancos de dados, essas lâminas digitalizadas, você consegue aplicar inteligência artificial, não sei como eles fazem, mas você tem um banco de dados aí que isso daí futuramente vai ajudar no diagnóstico, por imagem, entende? Você vai usar a imagem para isso. Isso daí eu acho que é um atrativo, né? Para os mais jovens, né? Porque você aí você abre um campo muito grande. Né? Te incomoda não ter contato com o paciente? Diferente, tanto eu como o João, que temos o consultório, o patologista é um especialista mais recluso, talvez mais tímido, raramente, né, se o colega cirurgião colocar uma boa história, nem precisa ver o paciente, né? Isso é da personalidade do patologista, você se adapta de ficar lá no lugar mais quietinho. Como que é o dia a dia? Muitos patologistas são mais enrustidos, gostam mais de trabalhar, né? Mas, por exemplo, o meu orientador de mestrado era muito interessante, o Dr. Gaioto. Às vezes ele era patologista de fígado. Ele era o diretor lá da unidade de fígado da USP. Então ele estava lá vendo um exame, você estava vendo um exame com ele. Ele olhava a papeleta, não tinha dados clínicos, ele fechava ali, vamos lá. Ele pegava o endereço da enfermaria lá, ele mesmo conversava com o paciente, tirava. E ele tinha tido uma experiência em cirurgia antes, sabe, de fazer a patologia, então ele tinha mais esse contato. Então, ele passou um pouco para a gente disso daí. Então, assim, eu gosto de conversar com o paciente lá. Então, tanto é que a gente abre o laboratório sempre, assim, para o paciente ir lá, vai lá, conversa com a gente, toda vez que tem algum problema. Mas, assim, é muito pouco, né? Muito pouco. Eu supri um pouco disso na medicina legal, né? Que você faz um atendimento ao público. Mas, de maneira geral, o patologista... Porque
na verdade, a maior parte das vezes, o cliente do patologista é o médico, não é o paciente, né? Que é o médico que manda o exame. Então, você tem mais contato com o médico do que com o paciente. Felizmente, nosso tempo está terminando, mas eu queria fazer ainda mais uma pergunta para a senhora, professora. Qual que é a diferença entre o exame citopatológico e o histológico? É isso que eu falei. O histo, histo é tecido, né? E cito, célula. Então, o histológico é aquele que você faz em cima de um tecido. Esse tecido, ele é retirado um fragmento um fragmento. Você pode tirar por uma biópsia, você tira por uma curetagem, por um punch de pele, ou você faz com bisturi, você tira, né, uma parte da lesão, ou então você tira a lesão inteira, né? São as biópsias. As biópsias incisionais ou excisionais. Então, você usa o tecido, né? Você está lá, o tecido, você tem toda aquela estrutura tecidual. Esse é o histopatológico, o exame histopatológico, que é o corte histológico, né? Da histologia. A cito é das secreções de células, né? Que estão dentro de cavidades, células que estão nas secreções, células que estão na superfície de órgãos que você raspa e coloca na lâmina, é essa onde você vê, né? Uma coisa também que eu acho que a gente deveria falar que a gente faz muito Papa Nicolau, né? Que o Papa Nicolau também não é só você chegar e colocar e ver na lâmina, entende? Ele tem todo um processo também que passa por uma triagem, né? O citotécnico, ele separa, né, as células mais evidentes, os casos que tem muita inflamação, ele separa vários casos. E aí você vê, você revê, e se for positivo, outra pessoa vê. Então, é muito, esse assim, demora, né? Não pode ter urgência. Não pode ter urgência, né? E, por exemplo, nesse do que o citotécnico vê, você faz checagens aleatórias, tá? Checagens, por exemplo, você pode rever 100% do que o citotécnico fez, uma leitura rápida, que a gente faz uma leitura rápida, você revê se está tudo certo, e desses 100%, você ainda faz 10%. Você revê 10% aleatoriamente e com uma visão mais demorada, tá? Então, tudo isso Então, quando há erro, é porque passa mesmo. É difícil. Ou são casos muito difíceis, claro. Tá, né? São casos difíceis. São humanos, né? Tem casos que... né? Tem casos que é complicado. Eduardo, estamos com o nosso tempo contado. Mas eu gostei. Passou muito passou rápido, no filme, hein? A professora Celina dando aula, cara. Exatamente, também pensei a mesma coisa. A gente tinha aquela sala no subsolo, né? Lá embaixo. Tinha um tablado de madeira, né? Verdade. Elas andavam, faziam barulho. Eu lembro bem disso, viu? As aulas ainda eram com slides daqueles antigos. Tinha um carretel, né? Isso, e tinha também a... Como chama? A transparência, aula por transparência. Meu Deus. Né? Era, olha, nós estamos vendo. Ficava feliz. Transparência. E era bom quando só vinha um carretel. Quando vinha dois, nossa, aí era coisa pra caramba. Vai ter muito slide, né? Mas, Sérgio, bom, primeiramente eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui. Foi um prazer revê-la. A senhora sabe que gosto muito da senhora, né? Sempre tivemos muito contato desde a faculdade. E um prazer. E agradecer por todo esse conteúdo, compartilhar com toda a nossa audiência, com a gente também esse conhecimento. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, viu, Marcelo? Olha, vocês estão de parabéns, viu, pelo podcast de vocês. Obrigado. Muito obrigada, viu? Foi uma honra. Também gostaria de agradecê-la. A professora Celina eu vejo com mais frequência por conta da especialidade médica. Sempre te admirei, né? Sempre foi muito correta, sempre foi muito prestativa no que pode ajudar. Recentemente a minha esposa teve um problema e ela me ajudou bastante. Enfim, gratidão.
Gratidão por ter aceito o convite. Ficou com um pouco de medinho, viu? Não, mas eu fui tranquilizando ela. Super tranquilo, saiu super bem. E nós ficamos muito felizes. Eu acho que foi uma oportunidade enorme para as pessoas entenderem o que é o médico patologista, né? Que não é fácil falar se você não tem nada ou tem câncer, né? Para desmistificar um pouco dessa coisa da pressa, né? Que não adianta ter pressa, adianta um bom laudo, um bom resultado, né? A gente tem alguns esquemas, por exemplo, de urgência, quando o esquema, o paciente muito idoso, suspeita de... os funcionários, eles têm palavras-chave, sabe? Então, gestante, alguma coisa. Lesão infiltrativa, neoplasia. Então, tem aquelas palavras-chave, tem uma lista. Falou aquilo ali no laudo, e por isso que a importância também, que eu gostaria de falar, da importância do pedido médico, tá? O médico, assim, não basta ele chegar, ele colocar, pôr o nome do paciente e mandar o exame, tem que pedir do médico o que é, quais as suspeitas que ele tem. Uma boa descrição, Uma boa descrição, porque, de acordo com o pedido, já entra num protocolo de urgência, ou de, por exemplo, suspeita de leishmaniose, já entra para fazer uma coloração especial, entendeu? Então, não perde tempo para isso também. Legal. Muito bom. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Infelizmente, temos que encerrar, Eduardo, mais um episódio. Aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, vou te pedir para alertar a nossa audiência para dar uma passadinha lá no nosso site. Se você quiser assistir esse episódio ou qualquer outro das 3 temporadas do podcast, é só entrar no www.podcastantesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Spotify, YouTube, Instagram e também Facebook. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.